Fala, galerinha, muito boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Eu tô no hotel aqui, tá uma confusão. E aí, Bá, como é que tá? Boa noite. Tudo bem, você? Tudo jóia, velho. Matheus, Daniel, Paulo, Kelly, Marta, Tiagão, Márcia, Marcos também, Mara chegando agora, Francisco, uma galerinha chegando, vamos embora. Eu vou tentar ser objetivo hoje, galera, porque eu vou falar de um assunto que a chance de eu falar por umas 5 horas é gigantesca. E eu espero de verdade que vocês, nesse momento meio de hiato, né, uma questão de agora final de ano, pô, estão aqui estudando, que peguem um assunto que curtam, que gostem, assim, que envolve o nosso dia a dia. Eu amo perfis comportamentais. Eu tenho um livro que eu sempre indico, que é um livro meio chato, olha só que sacanagem, que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Talvez seja o livro base, né, que iniciou o processo de finanças comportamentais. Basicamente, o que é, né? Ele é um livro de Amos Tversky e Daniel Kahneman. Eu acho que o Tversky não está mais entre nós. São dois psicólogos que foram Nobel de Economia, galera. E basicamente essa ideia vem o seguinte, né? Modelo Markowitz, lá do passado, o homem racional tomando a decisão pelo melhor custo-benefício de forma mais racional possível. E aí agora a gente entra em outro momento, né? A partir dessas percepções que vieram, principalmente de Kahneman e Tversky, que levam para um cenário do ser humano emocional, de ter vários outros fatores mexendo nas nossas decisões. E isso é muito legal pelo fato de que mostra porque que a gente está sempre errando. A gente está sempre tomando decisão que a gente pensa, meu Deus, entrei quando era para vender, vendi quando era para comprar, comprei o mais caro, não esperei, não aproveitei o desconto, comprei na Black Friday pela metade do dobro, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Então, a gente vai dar uma explanada sobre isso. Vejam, a gente vai falar muito de finanças comportamentais agora no CFP, no módulo 8. Né? O módulo 8 vai entrar bastante com isso. E finanças comportamentais, vieses, heurísticas, é muito fácil de se confundir. Sabe por quê, galera? É muito difícil vocês chegarem numa questão de prova e falar, essa aqui é clara, é status quo e não tem mais nada envolvendo ela. Não. A gente geralmente vai ficar em dúvida entre duas ou três, vai tentar entender na questão o que está mais latente na decisão. A gente vai se enviesar para tomar essa própria decisão. Mas aí deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Como os vieses, eles se comunicam, se intercomunicam, via de regra, a prova nessas perguntas, ela dá uma dica para vocês. Essa dica tem a ver com algumas coisas que a gente vai tratar hoje. Mas eu vou dar um passo anterior. Eu vou falar de perfil comportamental. Perfil comportamental não tem nada a ver com o que cai na prova, mas ele molda, de alguma maneira, aquilo que a gente vai entender do comportamento humano, de como nós somos, e depois fazer algumas conexões. Fiquem completamente à vontade. Estagiário, eu vou te pedir um apoio, estagiário. Hoje o estagiário tá com o nome do Germano ali, cara. O estagiário ficou grandão, o estagiário, rapaz. Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, assim, meu estagiário querido. Tudo certo? Agora vocês ouviram a voz dele, olha só, viu? Dessa vez ele tá com essa... Sabem que o estagiário tem um emulador, tá? Essa não é a voz dele. Então, volta e meia, ele vai trocando para confundir vocês. Ô, Diego, eu ouvi a voz do Jensen, cara. Achei que era o Jensen. Jamais fale isso em grande público, cara. Isso não existe. Isso é um absurdo ser falado. Eu nem sei, nem imagino que seja o Jensen. Jensen, será? Não, é o estagiário. Mas vamos embora. Galera, olha só. Fiquem completamente à vontade. Estagiário, se chamaram de Jensen, estagiário, imagina. O estagiário me avisa, cara, se tiver algum tipo de levantada de mão, para comentar, porque eu tô num hotel e eu tô numa enjambração aqui de luz, espero que a minha luz não esteja ruim, e eu não vou ver vocês quando eu apresento. E, gente, vocês não têm noção de como é ruim falar sem ver vocês. Eu vou ver só a minha tela, mas vai dar certo, tá? Então, podem me interromper, abrir o microfone, ou se falarem no chat, o estagiário me ajuda aí, tá bom, meu velho? Vamos embora lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, a tela da apresentação.
tela inteira, já vou compartilhar de largada, e aí eu vou vir para a apresentação. Alguém tem que falar que sim. Estão vendo minha tela? Sim, tá aparecendo. Obrigado. Sim. Então, vamos embora, vamos para a parte mais legal, que envolve a gente entender um pouco esse mundo dos vieses. Pergunta que eu faço para vocês. Vai aparecer uns tubarãozinhos aqui. Os nossos perfis comportamentais, eles precedem os nossos vieses? Os nossos vieses é que moldam os nossos perfis? E caramba eu tô querendo dizer com isso para vocês? Vambora! Perfil comportamental, basicamente, gente, tem a ver com a nossa estrutura. Ele é pessoal, ele é personalizado. É o meu jeito, é o jeito da Mara, é o jeito da Kelly, é o jeito do Thiago. É de que maneira nós nos portamos em relação ao mundo. Vai ter um adicional que eu vou lançar para vocês agora. Mas peguem primeiro. Estrutura pessoal. Alguma coisa que eu tenho, tá? Alguma coisa particular, humana. Já as nossas heurísticas, aí eu já estou começando a falar de um processo mais amplo. O que é uma heurística, gente? Isso aí sempre vira uma dúvida da galera. Heurística é um atalho mental. Simples assim. Heurística é um atalho mental. Ou seja, o que faz uma heurística? Olha aqui o tubarão. O tubarão está ali olhando o papel higiênico no supermercado. Então vamos comigo. Quantos de vocês fazem as compras no mercado e quando vão no mercado se deparam lá com aquele monte de papel higiênico, 16 rolos de 20 metros, 32 rolos de 30 metros, 12 rolos de 40 metros, e aí começa o valor, depara 36 reais por R$29,90, o outro tem R$29,90, mas compra 14 e ganha mais um. E a gente fica maluco, pensa, meu Deus do céu, que draga é o melhor papel higiênico? O nosso atalho mental tem a ver com a Kelly pensar em algum momento. Sabe de uma coisa, cara? Eu vou usar só o sei lá, o doble folha tripla. Já o Thiago pensa, eu só compro o Supreme. Já o Jensen pensa, ó, o Jensen, né? Digamos que o Jensen seja aí. Já o Jensen pensa, eu vou comprar o mais barato. Então, a primeira vez que vocês se depararam com papel higiênico, vocês demoraram algum tempo para tentar entender a lógica do papel higiênico. A próxima vez, a chance de vocês comprarem o mesmo papel higiênico e não olhar os preços, ou só tomar a decisão de ver qual é o mais barato, ou só tomar a decisão de encontrar onde é que está o doble folha dupla, é muito maior. Isso é um atalho, isso te acelera a decisão. Caminho para tua casa. Puxa, olha só, eu estou no meu trabalho, eu vou para minha casa. Das duas, uma. Ou eu sempre pego o Waze e eu não quero saber de pensar em caminho, porque daqui a pouco o pode estar diferente. Ou é o seguinte, sabe de uma coisa? Eu já conheço esse caminho há 1000 anos, eu vou pelo mesmo. Eu não paro todas as vezes para analisar as possibilidades de ir por um outro caminho, avaliar se tem chuva, se tem sol, se vai ser melhor ir por aqui ou por lá, distância, temperatura. Não, eu vou lá e faço. Isso é uma heurística. Qual que é o contra de uma heurística? Eu tenho uma margem de erro maior, eu tenho mais dificuldade em garantir o meu acerto, afinal, eu estou acelerando o meu processo decisório. Tem muito a ver com o sistema 1 e sistema 2 de pensamento, que está nesse livro que eu sugeri para vocês. Beleza. O que são os vieses? Vieses que caem na tua prova. O vieses é um erro, né? Vieses são erros sistemáticos que esse atalho, a heurística, pode causar. Então, a partir dos atalhos que a gente cria, a gente começou a criar vícios desses atalhos. E isso é sistemático. Isso é inerente, é comum a todos. Então, perfil comportamental, quem eu sou, qual é meu jeito. Heurística, um atalho para eu tomar decisão. Tem um pouco a ver com como é meu jeito? Isso precede ou não o meu viés? O meu viés é que mexe no meu perfil? A gente vai ver ele na frente. Agora, o viés em si é um erro sistemático, que esse atalho, que essas heurísticas te levam, certo? E aí, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Nós somos pintura? Não precisa responder, eu não estou vendo vocês, infelizmente. Então, nós somos pintura ou nós somos escultura? Deixa eu fazer o seguinte. Jensen, que Jensen. Ô, estagiário, manda pro meu WhatsApp pessoal, por favor, cara, o link dessa aula, que eu vou entrar no segundo para poder ver vocês. Assim que enviado, eu tô acompanhando aqui, daí eu vejo, enquanto isso eu vou falando. É o seguinte, galera.
O que é a diferença do ponto de vista de pensar quem eu sou? Estou sendo filosófico aqui, tá? Nós somos pintura ou somos escultura? O que quer dizer isso? Pintura. Pintura, eu sou uma tela em branco. A Mona Lisa, um dia foi uma tela em branco. E alguém foi lá e pintou e a desenhou de fora para dentro. O ambiente a moldando como ela é, criando do zero. Já uma escultura, a escultura tem um perfil um pouquinho diferente, porque eu até posso te moldar, eu até posso te ajustar, só que mármore sempre vai ser mármore, granito sempre vai ser granito, basalto sempre vai ser basalto, ou seja, existe uma fatia grande de mim que não muda, que já veio comigo. Uma outra parte de mim pode ser um pouco mudada pelo ambiente. Já uma questão de pintura tem a ver com eu ser 100% ambiente. Eu ser um cenário, eu ser um ser totalmente moldado pelo mundo. E agora, o nosso perfil, o nosso jeito tem mais a ver com ser pintura, tem mais a ver com ser escultura, cada um tem um pouco do seu jeito. Agora, isso na hora de tomar uma decisão, na hora de aderir a um viés, faz ou não faz diferença? Beleza. Eu vou trazer uma consultoria para vocês, tá? E por isso que eu tirei aqui o logo do Lucas, até para valorizar o logo, né, da empresa que gerou essa consultoria, chama Honda e Gentil. Ah, aqui, achei o link, galera. Agora eu vou ver vocês, vai melhorar minha vida. Peraí. Deixa eu tirar aqui e tirar aqui também. Participar por aqui também. Por aqui também. E aqui. Prontinho. Agora eu tô vendo vocês nessa outra tela aqui, pelo menos já dá uma melhorada na minha vida para conseguir ver vocês. Tá? Vamos lá. Então, essa consultoria, ela criou algo chamado perfis comportamentais, certo? Estilos comportamentais. Eu vou passar por eles de uma maneira mais rápida e a partir daí a gente entra nos vieses. Mas aqui o estilos comportamentais tem muito a ver com isso que eu trouxe para vocês, do perfil comportamental preceder ou não, né, moldar ou não os nossos perfis. Beleza, então vamos lá. Existem 4 estilos comportamentais conforme esse estudo da Honda e Gentil. Depois, galera, tem um questionário muito legal que vocês podem fazer, tá? Podem me chamar diretamente, eu vou deixar meu WhatsApp aqui para vocês no final. Vocês podem me chamar que eu mando o Excel onde vocês preenchem e identificam qual o perfil comportamental de vocês, tá bom? Isso é muito legal do ponto de vista de autoconhecimento. Mas, vamos lá. Analítico, pragmático, integrador e expressivo. Já convido vocês ao seguinte. Tentem pensar no ciclo de vida de vocês. Quem é que vocês pensam? Essa pessoa é muito analítica. Esse é expressivo, meu Deus do céu. Porque vocês vão identificar essa galera. Certo? Vamos primeiro para o analítico. O analítico do ponto de vista de como é que eu vou dizer para vocês? Elemento da natureza, do ponto de vista de elemento da natureza, seria terra, seria pé no chão. Qual que é o lema do analítico, gente? Em time que tá ganhando não se mexe, mas vale um passarinho na mão do que 2 voando. Tá aqui um desconto hiperbólico já na largada. Qual é a palavra-chave para esse ser humano? Segurança. O perfil analítico, ele ouve muito mais do que fala. Ele quer saber de fato, de dado, de número, de prova, de evidência. Ele quer ver para crer. É uma pessoa muito mais desconfiada do que a média. Sempre vai fazer uma análise para tomada de decisão entre prós e contras. Vai primeiro pensar e depois vai agir. Na dúvida, não vai dar. Tem que dar tempo para esse ser humano. Então não adianta vender um consórcio para ele no último dia do mês, dizendo que é uma cota única para o melhor cliente da agência. Isso não vai colar para ele. Ele vai pensar, ele vai entender, ele vai estudar. Ele vai ter coerência, ele vai buscar coerência, ele vai te fazer a mesma pergunta várias vezes. Ele vai buscar saber se tu tá enrolando ele ou não tá. Ele é desconfiado. Ele é tradicional, ele vai ficar na zona de conforto. Se tu não der um subsídio muito grande para ele tomar uma decisão, ele vai ficar na zona de conforto, não vai tomar decisão. Ou melhor, vai tomar a decisão. Ele vai te dizer não.
certo? Ele tem uma visão de poço. O que é uma visão de poço? Ele é especialista. Ele vai olhar no nível de detalhe, ele vai se aprofundar em cada coisa que ele toma decisão. O analítico, galera, é aquela pessoa que tem um Excel para tomar cada decisão da sua vida, certo? Garantia e formalização. Ele vai olhar a norma, vai olhar a regra. Se tiver uma pessoa que lê todo o contrato de crédito imobiliário, quem já fez um crédito imobiliário sabe que é uma bíblia, é o analítico, tá? Se vocês não leram ele, a chance de não serem analíticos é bem grande. Qual que é a frase clássica de um analítico? Medo de errar. Então, essa pessoa, por conta própria, do ponto de vista de perfil comportamental, ela é mais racional, ela é mais desconfiada, ela é mais quieta, ela é mais preocupada em detalhes. Esse é o analítico. Do ponto de vista de elemento da natureza, nós temos o ar. Quem é o ar? É o expressivo. O expressivo geralmente é o popular. Ele tem a ver com sonho, com promessa futura, criatividade. O lema desse maluco é: no andar da carruagem que as melancias se ajeitam. Tentativa e erro, vou no jeitinho, vou no improviso, jeitinho brasileiro. É a frase do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser a metamorfose ambulante. A palavra-chave para essa pessoa é reconhecimento, é imagem. Eu gosto de ser destaque, eu gosto de ser o melhor, eu gosto de ser referência. Lembrem, gente, aqui eu não estou criticando, nem elogiando nenhum perfil. Eu estou mostrando como cada um é. E aí cada um tem uma atratividade muito grande para algum lado, alguma função, alguma questão do seu dia a dia, né? Então, em todos os ambientes, todas as estruturas hierárquicas de alguma empresa, vocês vão encontrar um de cada, provavelmente, e geralmente, quando acontece isso, essa complementariedade, ela é muito legal. Ele vai ter uma visão ampla, mais generalista, ele vai olhar menos no detalhe, ele vai muito mais na emoção, ele é mais comunicativo, mais carismático, mais sedutor, certo? Ele é o dono da ideia, ou seja, eu vou lá, vou te trazendo um monte de informação, te jogando isso, e no final foi tu que decidiu comprar o consórcio, não fui eu que te vendi. O que eu te falei fez tu me dizer, esse consórcio funciona para mim, certo? Eu vou primeiro agir, depois eu vou pensar. Então, usar a falta, usar a escassez, dizer que é o único cliente premium da agência, que é a cota, a cota só para clientes VIP, tudo funciona muito melhor com esse expressivo, porque ele gosta de se sentir valorizado, importante, certo? Inovação, exclusividade, ele é o melhor, é o primeiro, está na frente. Geralmente o expressivo é o que mais gosta de si mesmo. Qual que é o medo dele, gente? Medo de ser comum, ele não quer ser igual a todo mundo. Então vocês percebam que o analítico e o expressivo são completamente diferentes do ponto de vista de perfil, de estilo mesmo, tá? Mas aí a gente leva para um outro carinha, uma outra pessoa, uma outra identidade do ponto de vista de perfil, que é o integrador. O integrador, no que tange aos elementos da natureza, é o elemento água, união, harmonia, integração, certo? Então, flexibilidade, diversidade, é a pessoa mais empática, é o gente boa do ambiente, certo? A união faz a força, gentileza gera gentileza, paz e amor, todo mundo feliz, certo? Foco no outro. Palavra-chave, aceitação. Quem é integrador quer se sentir aceito dentro de um ambiente, quer ter senso de pertencimento de algo, quer que as pessoas gostem dele, certo? Objetivos comuns. Sabe aquela pessoa que tu vai vender dizendo assim, ó, poxa, olha só, eu preciso muito do teu apoio. Eu sei que vocês não vendem isso, mas alguém da agência que vocês porventura trabalham, ou então do escritório, ou da corretora, já fez isso, né? Já tentou vender alguma coisa no amor ali, puxa, me ajuda, né? E quem vai comprar é o integrador. O integrador é aquela pessoa que vai numa loja de sapato e ele vai acabar comprando um sapato só para não fazer o vendedor perder tempo dele te atendendo e depois sair de mãos abanando e ele ter perdido o tempo dele. Então, muitas vezes, vai comprar para ajudar um vendedor que ele nem conhece. Reciprocidade. Eu te entrego aqui um descontinho de tarifa e aí tu compra para mim aquele seguro, beleza? Maioria, moda, tendência, é uma pessoa que tá no grupo, tá no todo, ele tem que estar integrado. O medo do integrador é o medo da rejeição.
ele gosta de ser benquisto por todo mundo e integrar num ambiente onde ele se sinta parte. O uso de redes sociais eu acho um pouco mais polêmico. Pragmático, o último deles, também muito mais racional. Do ponto de vista de elemento da natureza, é o fogo. Foco em resultado, objetivo, é prático, custo-benefício, velocidade, tomar decisão, sem perder tempo, certo? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Missão dada é missão cumprida. Antes de chorar sua mãe do que a minha é muita sacanagem. Palavra-chave desse perfil. Desafio, vitória. Eu vou ganhar. O meu medo é ser fraco. Eu não vou ser fraco. Eu vou tomar a decisão, eu vou correr o risco, certo? Mas na hora de vender para um pragmático, é bem claro e resumido o seguinte, ó. Prós e contras. Coloca, esquematiza, mostra na hora. Deixa a pessoa tomar decisão por poucas informações, certo? Dá um exemplo de quem fez e que deu certo, para dar uma referência de que aquilo lá tem fundamento. Vai direto ao ponto, não enrola com o pragmático. O Lucas, por exemplo, Lucas Silva, que vocês imaginam devam conhecer, certo? O Lucas Silva é um cara super pragmático. Então não adianta chegar para ele com uma ideia dizendo desde os primórdios da humanidade o ser humano se comunicava. Daquela época para cá, nesse mesmo momento ele já te deu um soco. Brincadeira, ele não dá soco em ninguém, tá, gente? Mas o ponto é, ele não vai ter paciência para olhar isso. Então, parte de que a gente já tenha feito um trabalho, um estudo, demonstrado ali os fundamentos para ele poder tomar uma decisão. Ele é uma pessoa muito resoluta, toma a decisão mais rápido, certo? O Germano, por exemplo, é um cara mais analítico, não tem nada que ele tome de decisão sem fazer um Excel antes. Eu sou um cara mais integrador, eu fui o cara que comprei o tênis para não chatear o vendedor, se eu experimentei muito tênis, certo? Então, e normalmente a gente tem mais um que se conecta com o outro, mas tem um que prepondera. Né? Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Eu me gosto. Eu sou um cara que valorizo bastante o meu eu. Nessa lógica, né? Eu trago para vocês aqui rapidamente como negociar com cada um dos estilos. Né? Então, no analítico, racional, explicar motivo, fazer comparação, buscar uma alternativa, ser coerente, mostrar as garantias, apresentar todos os detalhes necessários para que ele não corra risco de se sentir enrolado. Já no integrador, fala da tendência, apelo de vítima, uma concessão, a empatia, o dia a dia, a conexão pessoal, certo? Isso faz muito mais sentido do que o preço para o integrador. Já o pragmático, pró e contra, custo-benefício, uma barganha, simplicidade, dá um exemplo, facilita a decisão dele. E o expressivo valoriza a imagem, fala que ele é o cara, fala que só tem aquele produto e que vai acabar, promessa futura, eu vou te trazer isso, isso e aquilo, aquilo outro. Deixa ele ser o dono da ideia, certo? Então aqui, se vocês quiserem depois, como eu falei, eu vou mandar ali mandar aqui, não me esqueçam de me avisar, caso eu esqueça, me sinalizem, se vocês querem o teste para ver o perfil comportamental. E é muito legal quando isso acontece, a gente percebe e vê se realmente funciona. No meu funcionou perfeitamente bem. Tá? Alguém levantou a mão? Não levantou? Ouviu o barulho? Pode falar, quem é que quer falar aí? Só eu, professor, boa noite. O do perfil comportamental seria o do DISC? Uma da ideia dos perfis comportamentais tem na linha do DISC, né? Que tem a ver com toda aquela estrutura do DISC, mas o Ronda Gentil fez um modelo de trabalhar um pouco mais o estilo de negociação para cada um deles, tá? No DISC eu falo muito mais dos arquétipos ali, né? Então, do que envolve lá a influência. Então, é um cenário, eles são correlatos, tá bom, Kelly? A tua pergunta ela tem bastante fundamento. Mas esse trabalho por si só, por mais que tenha uma certa coerência com o DISC, ele é um paralelo. Eu até ia trazer o DISC para vocês aqui, mas eu pensei, eu não vou nem falar de vieses, porque é bastante coisa, né? Então, tua pergunta tem bastante fundamento, tá? Ele tem, de alguma forma, ligação bastante com o DISC, sim. Vamos embora. Gente, em cima disso, vou mandar sim, eu vou mandar o telefone aqui, o meu telefone, depois eu mando para vocês aqui no chat, e aí vocês podem me mandar para vocês fazerem, depois podem me chamar de novo ali para ver se deu certo. Eu geralmente adoro isso. Perfil comportamental, eu como eu sou.
tá? Tem muito mais a ver com o meu jeito desde de criança. Agora, eu vou direcionar vocês para as heurísticas. Olha só, pense em um expressivo, uma pessoa que é muito mais comunicativa, muito mais falante, muito mais focada em si, com um integrador, uma pessoa muito mais focada no outro, em integrar, em ser parte. Essas pessoas têm características diferentes, nós somos diferentes em relação à nossa origem, né? Concreto, mármore, quem nós somos lá por dentro. Mas as heurísticas são atalhos que todos nós usamos, de alguma maneira, por um jeito diferente um do outro. E aí eu trago para vocês 3 principais heurísticas que são faladas na tua prova do CFP. Primeira delas, disponibilidade. Disponibilidade, gente, é tomar uma decisão, e olha só, eu vou redundar aqui, que está disponível. Disponível no nosso cérebro, algo muito recente. Então lembrem do hoje na disponibilidade. O hoje quer dizer o seguinte, ó, uma coisa que eu vi agora no jornal, uma coisa que eu vi agora num outdoor indo, uma notícia que está latente, um papo que eu vi entre os meus colegas. Então, a gente toma uma decisão com aquilo que vem mais fácil à nossa mente, de forma mais recente, emocional. Então, por exemplo, ali está na imagem, ali, inclusive dentro do cérebro está um tubarão. Depois de ver uma notícia de um ataque a um tubarão, a pessoa não quer entrar no mar. Acredita que o tubarão ataca muito, mesmo sendo muito raro, é raríssimo a gente descobrir um ataque de tubarão, exceto lá em algumas praias específicas. Mas fora isso, o ataque de tubarão ele é raríssimo. É muito mais fácil, eu estou inventando aqui, tá, gente? Cai um raio na minha cabeça do que eu ser atacado por um tubarão. Eu não tenho a menor ideia se eu estou certo no que eu estou falando. Mas o ponto é, eu acabei de ver um ataque de tubarão, ele está muito na minha frente, então eu não vou entrar no mar acreditando que é muito arriscado, eu supervalorizei aquilo, certo? Vale para loteria também, por exemplo. Na loteria a gente acredita, né, porque viu alguém ganhando, que vai ganhar também. Só que a chance da gente poder ganhar é 1 para alguns milhões, né? Então, estatisticamente falando, né, a gente tem um pouco menos de chance e mesmo assim a gente supervaloriza essa chance, decide com base naquilo que é mais recente. Isso é a heurística da disponibilidade. Lembrando, heurística é um atalho. O atalho é tomar a decisão por algo mais recente. Eu não estou falando de viés aqui. Mas isso tem a ver com viés também. Representatividade. Representatividade é julgar algo pela semelhança, por um estereótipo, e não pela realidade estatística, né? É uma probabilidade baseada em dado. Também tem a ver com questão de futuro, de passado. Uma questão, puxa, eu não vou comprar uma ação da Petrobras porque um familiar meu foi desligado da Petrobras injustamente. Ou porque eu tenho, sei lá, porque eu sou contra o veículo a combustão, eu sou contra o combustível fóssil. Tem a ver com o valor, né? E não o valor ético, e sim o valor que eu dou para essas coisas, o que representa para mim. Ou então, a questão do estereótipo, né? Da representação de uma pessoa. Pensa lá, uma pessoa que tem cara de engenheiro, tá vestido de engenheiro, tem tudo a ver com engenheiro, mas não é engenheiro, é um bibliotecário. Só que pelo viés, pela heurística da representatividade, eu atribuo, vi que tá de jaleco branco, é médico, né? Então, tem quantas profissões são possíveis hoje que usam jaleco? E a gente vai lá e acaba trabalhando esse negócio. Botou um estetoscópio no ombro, é médico, certo? Então, parece engenheiro, deve ser engenheiro. Ou essa ação subiu muito nos últimos anos, então ela deve continuar subindo. Ela representa um potencial de alta, como se o passado realmente estivesse representando o que vai acontecer no futuro. Na diferença entre disponibilidade para a tua prova e representatividade, ela tem fatores bem relevantes. Eu vou trazer algumas páginas ali para frente para vocês, tá bom? Mas a heurística que confunde sempre é o par de disponibilidade com representatividade. Uma outra heurística, que é muito importante, é a heurística da ancoragem, tá? É quando a gente usa o primeiro número ou informação disponível, olha só como já mistura, né? A gente vai pensar disponibilidade. Não é uma disponibilidade de eu ter recebido numa notícia, eu ter ouvido alguém falar que o preço da ação adequado é 38. Não. O meu número, a informação que eu coloquei virou um ponto de referência. Então, por exemplo,
Eu vi um tênis custando 900, depois eu vejo esse mesmo tênis por 500. Eu acho que ele é barato porque na minha referência eu tenho 900. Então, gente, quando a gente falar de ancoragem, a gente está falando de preço. A prova sempre vai dar um preço na hora de te dar uma explicação de ancoragem, tá? A âncora vai puxar a nossa decisão para perto dela. Pensa numa âncora, tá ancorado em algo. Essas 3 principais heurísticas que caem na tua prova. Disponibilidade, uma notícia disponível hoje. Alguma coisa latente no teu cérebro, alguma coisa que tu viu recentemente, te dando maior propensão a valorizar ela porque ela está recente no teu cérebro. Representatividade, algo que parece, algo que representa para o teu coração, algo que tu vê e tem alguma semelhança e tu já antecipa, algo levando em consideração o longo prazo. Lá eu não vou comprar carro alemão por causa da Segunda Guerra, sabe? Coisas do gênero. E ancoragem, eu estou falando de preço. Eu me baseio num preço específico para tomar uma decisão. O primeiro número que me vem à frente como referência. E eu vou trazer uma questão de prova para vocês, para a gente dar uma brincada, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui. Acho que nesse outro eu não consigo. Então eu não vou conseguir ver o chat, infelizmente. Mas, não conseguindo ver o chat, mesmo assim eu trago e vocês podem responder mentalmente, vamos ver se estão certos ou estão errados. Depois me digam como é que foi. O estagiário está em uma conversa com alguns amigos sobre seus investimentos. Ele fez um aporte nas ações da empresa Shark Energy, 1 ano atrás, pelo valor de R$30. Atualmente, essa ação está cotada por R$18. Então, ele afirma para os seus amigos: eu não tive esse prejuízo, pois não fiz a venda dessas ações. O seu objetivo é vender a ação depois que ela superar o valor de compra. O estagiário está agindo conforme qual heurística? A. Ancoragem. B. Disponibilidade. C. Representatividade. D. Aversão à perda. Tempo. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Deu certo o meu pega-ratão, galera. Deu certo o meu pega-ratão. Eu tô vendo pular aqui. E olha só que louco, gente. Vocês acabaram... Quem respondeu a alternativa A acabou de cair no viés da disponibilidade. Olha como esse viés é importante. Qual foi a última explicação que eu dei para vocês? Explicação de ancoragem, né? Qual é a primeira alternativa disponível na questão de prova? Ancoragem. Onde é que tem ancoragem aqui nessa resposta? Nessa alternativa? A alternativa, gente, a questão, ela fala de aversão à perda. E eu deixei bem claro aqui, olha só. Seu objetivo... Eu não tive esse prejuízo, pois não fiz a venda dessas ações. Isso é completamente ligado à aversão à perda. Como é que seria a ancoragem? Ancoragem, essa questão diria o seguinte: eu só vendo quando bater R$32. Eu só vendo quando ela bater 30. Se ela bater 16, eu compro mais. Ou seja, algum número que esteja ancorado para eu tomar uma decisão. Nesse caso, essa questão ela está tratando especificamente de aversão à perda, que é eu vender algo melhor ou não vender para não ter a sensação de que eu estou perdendo. E aí, por que muita gente respondeu A de ancoragem? Porque essa informação estava completamente disponível. Eu recém tinha falado de ancoragem para vocês. Os nossos vieses, galera, eles são muito pancada, certo? E agora deixa eu explicar para vocês a diferença, né, entre os 4 principais vieses para vocês, né? O viés de ancoragem, como eu já falei, né, basear decisões em uma referência inicial e ajustar de forma insuficiente outras informações. Ancoragem, lembrem, quando cair na tua prova, ancoragem é preço. Então, se a questão disser para você, eu comprei a 30, não interessa se a ação está 18, está 25, está 32, está 33.
Se a justificativa para venda é eu só venderei se ela chegar em preço tal, não tem a ver com a situação atual, quer dizer que eu estou me ancorando em um preço para tomar a decisão. Certo? Tem a ver com uma questão objetiva. Eu tenho um objetivo de vender só se bater 35. Eu estou me ancorando no 35. Não interessa o preço que está. Interessa que eu só vou vender 35. Isso é ancoragem. Agora, lá embaixo, a aversão à perda. É o processo que o investidor se desfaz de posições ganhadoras e mantém perdedoras com medo de se arrepender de uma decisão passada. Na prática, gente, é o seguinte. Eu tenho um fundo multimercado que está rendendo 150 do CDI. E eu tenho um outro fundo multimercado que está negativo. Na hora de tomar a decisão de venda, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender o fundo que está bem. Eu vou deixar o fundo que está mal para dizer o seguinte, ó, se eu não vender esse fundo, eu não realizei prejuízo. Eu vou esperar ele voltar. Muitas vezes esse fundo pode ser de fato pior, ter menos recomendação, não está acertando, tá anos errando. Por que eu vou manter na minha carteira um fundo que é pior só para não ter o sentimento de perda? Isso é aversão à perda, porque a decisão racional seria vender o fundo que não está fazendo bem o seu trabalho, independente de realizar ou não um prejuízo. Então, a aversão à perda tem a ver com sentimento, tem a ver com não realizar prejuízo. Ancoragem, uma venda, levando em consideração... Ó, não tô conseguindo ver o chat, depois eu olho. Ancoragem tem a ver com o preço específico na hora de tomar uma decisão. Agora vamos para os outros dois que se confundem na tua prova. Disponibilidade e representatividade. Disponibilidade. Hoje, disponível, notícia, jornal, outdoor, colega conversando no bar. Representatividade, aquilo que está relacionado ao estereótipo, com base na história. Eu estou ignorando algum dado específico e estou olhando para uma situação mais sentimental. Pensem num coração, aquilo que tem representatividade para mim. Então, disponibilidade, tomar decisão com base em informação recente. Puxa, a Kelly estava a caminho do trabalho e viu no outdoor, todo dia que ela vai, ela vê no outdoor uma propaganda da Vale. Então ela decidiu comprar Vale porque ela, na hora de tomar a decisão, ela lembrou daquele outdoor. Disponibilidade total, ela acabou de ver. Ontem, no Jornal Nacional, falou que o petróleo está em tendência de alta no mundo. Vou comprar Petrobras. Representatividade, né? Na prova, ela vai trazer algo levando em consideração valor, ou seja, eu não compro ação da BRF porque eu sou vegano, ou então eu não compro ação... Eu estou inventando a ação aqui, que é o que mais cai. Eu não compro a ação de uma empresa... Eu não sei lá, do agronegócio, porque, sei lá, eu não compro uma empresa europeia porque a minha família fugiu da Europa, da fome, lá na época da guerra. Então, a representatividade tem a ver com sentimento, com coração, com ontem. A disponibilidade tem a ver com hoje, com uma decisão mais rápida para tomar. Lembrem que, olha só, ancoragem, disponibilidade e representatividade, lembra que eu falei que eles são heurísticas? Essas heurísticas são atalhos mentais. Quando é que elas são vieses? São quando esses atalhos mentais me levam a erro. Então, a prova ela vai perguntar para você sobre o viés da ancoragem, o viés da disponibilidade e o viés da representatividade. Não é erro, tá? Porque ela é heurística, ela é um atalho, mas ela é um atalho te incorrendo a erro, logo virando um viés. Certo? A prova não vai te perguntar se é viés ou se é heurística. Não se preocupem com isso. Só entendam que ela pode ser as duas coisas, tá? Porque o viés nada mais é do que a heurística te direcionando para um erro, mesmo sendo da própria heurística. Alguém levantou a mão? Foi, professor. Eu tenho uma dúvida. Quando a heurística da disponibilidade, ela pode afetar a predisposição do risco em momento de crise? Que baita pergunta. Que baita pergunta. Que baita pergunta. Assim, ó, o que vai acontecer? Existem dois vieses que podem acontecer aqui. O viés da disponibilidade, uma notícia falando do risco de mercado por conta da crise.
Então, em cima disso, é disponibilidade pura. Mas eu também tenho o cenário do efeito manada. O efeito manada, através de uma crise, uma informação de crise, eu encontrei a informação de que está todo mundo vendendo a ação, sei lá, uma ação, um fundo de índice do S&P, por exemplo. Então, olha só, olha como isso é muito próximo, muito interligado. A disponibilidade é a notícia fazer eu tomar a decisão. O efeito manada é a informação de que todo mundo está vendendo, por conta da notícia, ou por qualquer outro fator. Não interessa. O ponto é, eu vou seguir com a manada porque está todo mundo vendendo, ou vou seguir comprar porque está todo mundo comprando. Tá? Então, cuidem, porque a disponibilidade ela pode confundir com o efeito manada nesses casos. Tua pergunta foi espetacular, viu, Kelly? Parabéns. Vamos para alguns outros vieses, galera. Status quo. Eu prometo que eu levo mais 10 minutos, você acredita aí. Não passa muito mais disso, tá bom? Professor Ronaldo na área, rapaz. Que honra, que orgulho. Agora eu fiquei grandão, cara. Agora eu tô valorizado aqui no mercado. Como é que tá, meu amigo? Muito boa noite. Boa noite a todos. Que espetáculo de aula aqui. Entrei na hora do status quo, hein? Status quo não combina muito comigo, não. Passa rápido esse negócio aí. Passa rápido. É isso, vamos fugir desse negócio aqui, cara. Vamos parar comigo de não combina, não. Toca o pau nesse negócio. O medo de não mudar. Muito bom, Ronaldão. Honra te ter aí. Galera, o status quo, que não combina mesmo, é isso aí mesmo, ele tem a ver com o seguinte, uma tendência de não haver mudança, certo? Mesmo quando a mudança seria para melhor. O cérebro prefere aquilo que já está definido. Eu evito o esforço, olha só. É uma lógica humana de evitar esforço, de economizar energia. Então, eu já sei. Eu vou deixar o dinheiro parado na poupança porque sempre foi assim. Então, olha só. Eu sei que tem uma alternativa melhor. Todo mundo fala que tem. Mas em time que se ganha não se mexe. Eu já estou há bastante tempo nesse negócio. Eu não vou tomar a decisão de sair. Então, sempre que a prova trouxer para vocês uma mudança, levando um direcionamento para uma preguiça, ou para uma falta de vontade de conhecer o novo, ou para mexer, porque a prova te trazer um cenário de que há 10 anos Dona Margarete investe na poupança, há 10 anos Dona Margarete só compra renda fixa, e não tem interesse de entender um pouco mais dos riscos de mercado, das outras oportunidades, tem a ver com o status quo. Eu não me mexo. Estátua. Status quo, pensa em estátua. Eu não me mexo. Eu não me mexo porque eu não quero me esforçar. É o Jaiminho Carteiro. Lembra do Jaiminho Carteiro? Prefiro evitar a fadiga? Essa que é a ideia do nosso status quo. Certo? Mas aí, Kelly, vamos para o efeito manada. O efeito manada que tu nos trouxe é um efeito muito fácil de explicar do ponto de vista de vieses, que é o seguinte, é quando eu faço aquilo que todo mundo está fazendo. Então, lembra que eu falei dos perfis comportamentais, lá da moda, da tendência do integrador? O integrador ele tem uma chance gigante de aderir ao efeito manada. Por quê? Porque ele quer fazer parte de algo, ele quer se integrar em um grupo, em um ambiente. Então, se está todo mundo comprando Petrobras, eu vou comprar também. Eu não vou, eu tenho medo de ficar de fora desse negócio. Ou então, eu estou inseguro de parecer errado. O que tem tanto de bom nessa ação da Petrobras que está todo mundo comprando? Eu tenho que comprar também, eu não posso perder. Sabe qual que é o grande problema do efeito manada? O problema do efeito manada é o seguinte, vocês concordam comigo que se a ação da Petrobras estava 30 e todo mundo começou a comprar a ação da Petrobras, a ação em tese valorizou? Porque eu tenho mais ofertas de compra que de venda. Então eu valorizo essa ação. Então a ação saiu de 30, foi para 32, foi para 34. Quando eu percebi que está todo mundo comprando Petrobras, a ação já chegou em 38. E aí eu fui lá e, não, também vou comprar, tá todo mundo comprando e ganhando dinheiro. O que acontece com a ação? O que acontece, gente, com a ação quando vocês compram? Ela derrete. Por que ela derrete? Porque vocês chegaram atrasados. A onda já passou, os búfalos foram, só ficou com a poeira. Certo? Então, na hora de tomar uma decisão, se vocês estão tomando decisão, porque todo mundo está tomando essa decisão, a chance de tomar atrasado é gigante. Vocês perderam o timing. Né? Então, o efeito manada ele incorre nesse cenário, nesse risco, tá? Basicamente, é fazer o que todo mundo está fazendo.
O viés de confirmação é muito legal. E a gente faz isso o tempo todo, tá? O viés de confirmação, gente, está muito ligado a fake news de mercado, por exemplo. Como assim fake news de mercado? Viés de confirmação nada mais é do que eu buscar informação que confirma o que eu já acredito e eu estou ignorando o resto. Tudo aquilo que pensa diferente de mim eu ignoro. Tudo aquilo que fala aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu quero aquilo que eu quero que seja a verdade, eu dou ênfase, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui mais turbulento. O exemplo que eu trouxe aqui é o seguinte, né? Eu comprei uma empresa, eu comprei a ação de uma empresa, ou uma empresa, só porque eu li notícia positiva, mas eu peguei os relatórios ruins daquela empresa e eu ignorei, porque eu estou focado em uma informação que confirme aquilo que eu quero. Então, basta eu ler uma vez que aquela empresa é boa, sendo que eu quero comprar ela, já é suficiente para eu confirmar a minha tese. Então, sempre que eu me respaldar em alguma informação que corrobore com o meu pensamento, eu estou usando de viés de confirmação. Então, o que vai acontecer? Eu estou aqui falando, sei lá, eu estou falando sem microfone hoje, porque eu esqueci meu microfone em Porto Alegre. Então, digamos que eu acredite que falar sem microfone é muito melhor. Eu vou chegar na Bá e vou falar, Bá, olha só, o que tu acha aí de fazer vídeo com ou sem microfone? E a Bá vai dizer, não, sem microfone é horrível, tem que ser com microfone. A informação da Bá foi em linha ou foi contraditória aquilo que eu penso? Foi contraditória, porque eu acredito que sem fone é melhor. Eu ignoro a Bá e falo com a Kelly. Ô, Kelly, olha só, com o microfone é melhor com ou sem microfone? A Kelly vai dizer, não, sem microfone eu acho legal. É isso, Kelly, eu também acho. Falei com a Bá e ela me disse que sem microfone é ruim, ela tá errada. Eu quero que alguém confirme, eu só quero que alguém me ajude a tomar uma decisão que já está tomada. Então, no viés de confirmação, eu vou buscar alguém que dê força, que sustente a minha ideia. Na prática, essa ideia já está dentro de mim. E a prova traz dessa forma para vocês, tá bom? Eu buscar uma informação que corrobore aquilo que eu estou pensando e eu ignorar as demais. Fake news de mercado, porque como é que entra o viés de confirmação? Não vamos falar de partido A ou partido B, vamos falar de partido amarelo, partido, sei lá, laranja e partido roxo. Eu sou do partido roxo, e eu acredito que o partido roxo é o melhor partido do mundo. Então eu vou ver informação a favor do partido roxo, eu tô nem aí se essa informação é verdade ou se é fake. Ela me ajuda, eu vou lá e propago na rede social. Agora, vem uma informação a favor do partido laranja, contra o partido roxo. Eu vou investigar lá no nível de detalhe para poder dizer que aquilo lá é uma fake news. Por quê? Porque é uma informação que vai contra mim. Se vai contra mim, eu vou atrás. Se vai em meu favor, dane-se, eu vou usar. Isso é viés de confirmação nato, certo? Então, acontece muito no nosso dia a dia. A gente vai entrando cada vez mais em bolhas, porque essas bolhas corroboram aquilo que a gente pensa. Por penúltimo, excesso de confiança. Gente, excesso de confiança na prova de vocês é giro de carteira. Excesso de confiança na prova de vocês é giro de carteira. Eu estou superestimando minhas atividades. Eu sei mais do que o mercado. Eu sou melhor. Eu tenho muita confiança, de modo que eu vou ficar tomando decisão de comprar, de vender várias vezes, porque todas as decisões que eu faço são decisões certas em relação ao mercado. Então eu vou ganhar do Ibovespa, eu vou ganhar do CDI, porque eu sou melhor. Então, quanto mais a pessoa gira a sua própria carteira, compra e vende, ela está acreditando que é uma informação que vai direcioná-la ao ganho. Esse viés, ele muitas vezes, ele acaba trazendo para a gente um nível que a gente pode até ter um ganho, e a prova pode trazer isso para vocês, tá bom? O Francisco, ele teve uma carteira que rendeu 118 do CDI, com 85 notas de corretagem no mês anterior. Porém, o custo de corretagem atrapalhou a rentabilidade da carteira, que acabou perdendo para o CDI. Olha só, eu tive um ganho de fato. Só que eu vendi e comprei tanto, paguei tanto em corretagem, que esse custo do meu movimento atrapalhou o meu ganho e no final o meu ganho não foi positivo. Então isso tem a ver total com excesso de confiança. Eu girei tanto que eu nem me liguei enquanto eu estava pagando de custo.
Eu simplesmente estava focado em ganhar do mercado. Nominalmente eu ganhei, mas de maneira real eu acabei não ganhando. Giro de carteira, excesso de confiança. Por último, e não menos importante, o desconto hiperbólico. O desconto hiperbólico, gente, por mais que pareça chato, ele é mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Eu tenho muita dificuldade de projetar o real valor ao longo do tempo. Eu olho para o hoje é mais fácil. Então eu estou preferindo algum ganho menor agora do que qualquer ganho maior no futuro. Eu vou deixar o dinheiro numa poupança, num CDB liquidez, porque eu quero ver o dinheiro hoje do que colocar num título público federal de 2045 para avaliar o potencial de ganho com o carrego, com marcação a mercado, com o fechamento de curva. Então, dentro desse cenário, eu abro mão de um potencial de ganho futuro, mesmo que eu te mostre que ao longo do tempo uma NTNB 2045 paga mais do que a poupança, e eu vou deixar na poupança, porque eu sei que esse dinheiro está ali hoje, o meu passarinho na mão está garantido. Aí depois ele vai lá reclamar com o assessor, com o gerente, dizendo que a rentabilidade da carteira dele está baixa e a do vizinho está alta. Bom, aí é outro problema. Certo, gente? Então, basicamente, levando em consideração o desconto hiperbólico, esse que é o cenário real. E por último, agora sim, o último, isso aqui acontece demais e vocês, assessores, vocês, gerentes, incorrem nesse erro muitas vezes, certo? Na hora de escolher um fundo de investimentos e pegar o fundo só pela rentabilidade passada. Tem a ver com o framing, né? Eu olhar uma janela de tempo de 12 meses e ver que o fundo performou melhor do que o outro. Ou então, a forma como eu apresento essa informação, comparando A com B. Olha só como é diferente, gente. O investidor vai aceitar um produto porque eu vou falar que rendeu mais que 10. Só que hoje a Selic, mais que 10% no ano. Hoje a Selic está em 15. Não sei, já saiu, nem sei se já saiu. Já saiu o Copom? Manteve ou não manteve? Não cheguei a ver. Ih, tá ruim, não ouvi. Alguém? Depois eu vejo. Tô curioso. Olha só. O investidor aceita. O fundo rendeu mais que 10% no ano. Mas ele não vai dizer que perdeu para o CDI por 2%. Puxa, levando em consideração que a Selic está em 15%, eu estou falando que 10% no ano é 5% a menos do que a Selic. Só que uma maneira que eu apresentei mais 10 é muito mais bonita que a maneira que eu apresentei menos 2 da CDI. Reduziu 0,25. Boa, Francisco, valeu. Então, 14,75, nossa nova Selic para fechar o ano. Tá? Eu estou falando para vocês em um fundo que rendeu 10%, que foi 4,75 abaixo da CDI, é muito mais aceito do que eu falar de um fundo que perdeu por 2%. Certo? As duas frases falam da mesma, nem falam da mesma. Não. O 15, os juros americanos que reduziram 0,25. Boa. O juro americano eu tinha visto já, 3,75, né? Agora o Fed reduziu 0,25. A Selic manteve 15%? Então vamos fechar o ano no quinzão, galera, lá em cima. Manteve. Manteu, né? O clássico, manteu. Muito bom. Tá, gente? Então, olha só. Vamos recapitular aqui, tá? Voltando rapidinho aqui. Olha só. Voltando para a primeira página. Nosso perfil comportamental precede o nosso viés. Então, o jeito como eu sou impacta nos vieses que eu uso mais? Sem dúvida. Existe uma interligação entre eles? Existe. Mas o jeito que eu vou aderir a um determinado viés tem muito a ver com o meu negócio. Eu sendo mais expressivo, eu tenho muito mais a ver com excesso de confiança do que eu sendo um analítico, que vou olhar tudo no detalhe para tomar uma decisão. Então, esses vieses, eles vão me trazer... o nosso perfil, ele vai impactar nossos vieses. As nossas heurísticas, elas são as mesmas para todos, são os atalhos. Os principais atalhos são os que são dados. E já os vieses vão ser os erros sistemáticos dessas heurísticas. Né? Lembrando aqui do analítico, do pragmático, do integrador e do expressivo, eu vou trazer para vocês aqui a lembrança de disponibilidade hoje, a mente, notícia, loteria, pensar no ataque de tubarão, disponibilidade hoje, representatividade ontem, julgamento pela semelhança ou alguma coisa envolvendo o passado, ancoragem é preço, certo? Aí eu tenho, além disso, a aversão à perda, que é eu não vendo, se eu não vender, eu não perdi. Basicamente isso. Status quo, não me mexo.
Efeito manada, vou com os outros. Confirmação, eu só ouço quem diz o que eu quero. Excesso de confiança, eu sou melhor que o mercado, eu vou gastar, eu vou girar, vou comprar, vou vender, vou destruir minha rentabilidade com custo de corretagem. Desconto hiperbólico, passarinho na mão, 2 voando, eu não olho para o futuro, eu só quero ver o hoje, mesmo abrindo mão de uma coisa melhor. E framing é um efeito de moldura. Eu comparo ali aqueles 3 meses recentes do multimercado contra um fundo DI para te vender um multimercado. Eu comparo ali no último ano um IPCA+, um dólar contra o CDI para te mostrar qual que eu quero vender. E aí não necessariamente isso justifique que a tese é a mais adequada. Certo? Deixa eu sair aqui, espera só um pouquinho. Deixa eu descompartilhar com vocês. Porque já são 10h05 e eu não quero tomar também o tempo de vocês nesse final. Mas, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Vamos lá. Uma galera caiu aqui na versão. Leandro, vamos ver. O estagiário evita a vencimento com prejuízo porque não quer sentir a perda. Aversão à perda. Perfeito, Leandro. Excelente, cara. Exatamente isso. Status quo se conecta com a aversão à perda? Não vende ação porque caiu, aversão à perda, e continua exatamente na mesma posição. Status quo. Tem, ótima pergunta, ótima pergunta. O status quo é não se mexer. Se eu não vendi se eu não vendi ação, é não me mexer. Agora, a prova vai dizer para vocês, eu não me mexi por qual motivo? Porque tá bom assim como tá? Ou não vendi porque eu não quero realizar o sentimento de perda? Nessas lógicas, eu vou saber se a prova está me chamando para a aversão à perda ou para status quo. Tudo tem a ver com os motivos para minha decisão, certo? E aqui a Selic, Fed, 8,59, tá bom, Jensen? Jensen não, Germano. Identificar quando meu heurística deixa de ser útil e passa a distorcer a percepção. Ah, Kelly hoje veio com só perguntaça. Gostei, Kelly. Como é que a gente identifica isso? Quando me incorre em erro. Simples assim. Então, por exemplo, se a prova disse para vocês que aquela decisão te fez abrir mão de um fundo melhor para ficar com um pior, é viés. Aquela informação estava disponível, eu tomei uma decisão sem questionar essa informação, poxa, simplesmente eu comprei Petrobras porque eu estou vendo todo mundo falando do potencial do petróleo. É um atalho, eu vou lá e comprei. Agora, se eu estou tomando a decisão de comprar porque todo mundo está comprando, eu estou no efeito manada, é um viés. Né? Então, esses cenários, eles basicamente vão facilitar, vão corroborar que vocês tenham a identificação. Mas a prova não pergunta para vocês se é viés ou se é heurística, tá? É só vocês entenderem o conceito de viés e de heurística. Beleza, galera? Da minha parte era isso. Passei um pouquinho das 9, deixa eu ver aqui. 9:01, no meu são 9:02 aqui, tá tudo certo. Meu querido estagiário, espero não ter estourado o tempo de todo mundo. Espero que vocês tenham curtido, galera. Não sei se tem alguma dúvida, algum complemento, alguma informação que eu possa tirar para vocês. Tamo tranquilo? Então tá ótimo. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, que tenham um ótimo final de ano, ótimas festas, um bom descanso. Que demais ver vocês aqui no meio de dezembro aí, bicho pegando, fechamento de número, de meta, e mesmo assim aqui estudando. Eu resolvi trazer um pouquinho mais do que só a prova, para a gente poder ter algum tema que gere um pouco mais de curiosidade. Deixa eu mandar para vocês aqui o meu telefone, 51992559393. Quem quiser receber o questionário para ver os seus próprios perfis comportamentais, só me manda no WhatsApp que eu mando para vocês. Depois, se quiserem comentar comigo, fiquem completamente à vontade. Esse questionário vai dizer exatamente em gráfico qual que é o perfil de vocês, e aí depois vocês me dizem se deu certo ou não deu. Fala, Bá! Professor, eu tenho uma dúvida. Eu ainda não estou no mercado financeiro e o meu perfil comportamental, ele é analítico. Eu sou muito analítica. Eu sou mais introvertida do que extrovertida. E eu já fiz algumas entrevistas que aqui na minha cidade a maioria são para a área comercial. E devido ao meu perfil ser mais analítico, ser mais introvertido, eu nunca fui chamada, nunca fui selecionada. Vocês que já atuam mais tempo nesse mercado, assim,
não vou falar impossível, mas realmente, assim, é muito difícil. Como que fica essa questão da contratação? Eu já estou indo para outro lado, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui trabalham e nessa área estão vendo já para o lado dos clientes que eles vão atender. Eu já estou vendo por outro lado. Eu ainda não estou no mercado e quero entrar. O que você tem a me dizer a respeito disso? Dicas? Realmente um perfil analítico, introvertido, ele tem mais dificuldade de entrar para a área comercial? É pouco provável ou acontece? Você, com a sua experiência, acho que na última aula você disse que tem uma empresa, né, que contratou uma pessoa já com 60 anos, então você tem, acredito que essa experiência com relação à contratação, recrutamento. O que você tem a me dizer, no caso? Que baita pergunta. Olha só, tá de câmera aberta, falando no grupo. Não sei se tu é tão introvertido assim não, tá? Em primeiro lugar. Parabéns pela tua postura. Mas Obrigada. nós vamos levar em consideração. Deixa eu complementar aqui, então. Porque eu faço terapia, né? E eu até falei isso para minha psicóloga. Eu até falei isso para minha psicóloga. Eu falei, ela chama Vanessa. Eu falei, Vanessa, eu sou introvertida porque eu sou reservada. Eu sou uma pessoa muito reservada. Ninguém vai me ver assim falando da minha vida e tudo e tal. Vai me ver mais observando, escutando. Só que eu não sou tímida. Isso eu não sou. Eu sou zero tímida, não tenho vergonha de falar em público, eu tenho o hábito de falar em público, só que eu tenho esse perfil mais introvertido, assim, pelo menos reservado, né? Mais reservado e analítica eu sou de fato. Isso é incontestável a meu respeito. Tem uma pessoa, parabéns, eu acho que a tua postura foi excelente, a tua pergunta é ótima. Eu vou dar um exemplo, eu não gosto de dar exemplo de exceção, não gosto, mas eu vou dar. Tá vendo aqui em cima, aqui, ó, esse nome aqui, ó? Esse nome é o cara mais introvertido que eu conheci em 2008. Lucas Silva. Sério? Lucas Silva. E eu já pensava que ele era extrovertido. Ah, meu Deus, tirar uma palavra do Lucas era um terror, gente. Se eu tivesse as fotos minhas com ele daquela... Se eu pudesse mandar, se ele não fosse me matar, vocês vão ver, ele ficava só no canto, não falava com praticamente ninguém. Onde é que o Lucas se destacou? Ele fala isso direto. Técnico. Ele tinha mais autoridade técnica em cima de um cenário onde ele, por perfil, não tinha a mesma habilidade comercial. Tu tem habilidade comercial, tu tem um perfil mais analítico e isso é bom para que tu consiga trabalhar o teu cenário de, puxa, não sei se está fazendo MBA, mas se tiver, que bacana. Certificação, como tu não está no mercado, o CFP, tu ainda não vai ter o selo CFP. Mas nada impede tu estar aprovada nessa prova e demonstrar que tu tem o conhecimento para isso. Ou então o CEA. Falar tecnicamente, conseguir entender mais de mercado, conseguir entender mais racionalmente como tu fala com o cliente, isso tudo tem técnica para isso. E nessa técnica, quem é analítico, olha com muito mais nível de detalhe. Então, o que eu te sugiro? Aceita o teu perfil. Tem espaço para todo mundo. Normalmente, o analítico, ele entra no comercial e acaba saindo, vai para uma área mais técnica, uma área mais de análise, só que todo mundo tem que passar pelo comercial, e o comercial nada mais é do que a habilidade de conectar. O analítico conecta muito bem com o próprio analítico. E vocês, quando têm essa capacidade, têm esse perfil de olhar as coisas mais no detalhe, aproveitem isso em seu favor. Só que não adianta dizer que é analítica, dizer que tem mais profundidade, é mais técnica, e não estar respaldada em cima de pelo menos uma característica que corrobore isso, ou seja, a autoridade técnica. Leva isso, trabalha, estuda esse cenário e, sem dúvida, como tu é uma pessoa analítica, tu vai fazer o máximo possível para entender os meios pelo qual tu, com esse perfil mais introvertido, vai ter o caminho para chegar num resultado. Que é exatamente como o Lucas fez lá no passado. Eu, por exemplo, sou um cara bem mais extrovertido no curto prazo. Eu sou um cara de falar comercialmente, ok. Só que eu vou falar tanto que daqui a pouco, às vezes, não ajuda. Então, a gente tem que dosar o quanto a gente é muito comunicativo, a gente tem que buscar melhorar esse processo. Mas, eu hoje, levando em consideração entrevistar uma pessoa que tem a capacidade de se comunicar como tu se comunicou, me trazendo o que tu tem como característica, que não é um problema, e trazer o que tu tá fazendo para superar uma possível falta
de uma outra área mais extrovertida, é zero problema. E eu prefiro... E olha só, no mundo que vocês trabalham, galera, corretora, banco, cooperativa, pessoas que têm uma habilidade técnica, que têm capacidade acima da média, elas agregam demais, porque a maioria das pessoas são mais comerciais e acabam não desenvolvendo tanto o que vocês estão fazendo aqui nessa hora. Então não veja isso como um problema, tá? Só que deixe bem claro quem é o teu perfil numa entrevista, explica quem tu é e ao mesmo tempo, já leva a solução nessa conversa, dizendo, eu, por ter mais esse perfil, busquei me certificar, busquei fazer especialização, busquei trazer mais argumentos técnicos para falar de mercado e, ao mesmo tempo, estou trabalhando no meu cenário comercial para poder chegar em maior nível de eficiência. Eu adoraria ouvir isso. Tá bom? Professor, muito obrigada. Com certeza agregou demais e me trouxe muito mais esperança e motivação. Vai dar super certo, Bar. Não tenho dúvida Muito alguma, obrigada. ainda mais te ouvindo falar, tá bom? Poliana, Amém. que bom, é isso aí, Poliana. A vista lá de cima, ela vai valer a pena, todo esse cenário. Galerinha, agora sim o estagiário vai me matar. Queria agradecer vocês, dizer que logo, logo eu estou de volta. Por janeiro eu vou dar um pulinho por aqui também, alguns laboratórios. E aí, de repente, eu trago algumas questões mais cabeludas de prova aí, para a gente poder ir fazendo de fato aqui essas questões de vieses. Só falar lá para o Ronaldo, para o Germano me chamarem, que eu faço com vocês aí, para a gente garantir a aprovação no módulo 8, tá bom? Ótima noite, ótimo descanso, boas festas, ótimo final de dezembro. Foi um espetáculo estar aqui com vocês, tá bom? Valeu, galera, boa noite!